de uma pizzaria em Tietê esfaqueia 2 pessoas e é morto por policiais. Pacientes do pronto atendimento da Zona Oeste de Sorocaba registram descaso da saúde por meio de celular. Agora a gente está aí, jogado aí esperando um atendimento e não é atendido. Feirão da Casa Própria em Sorocaba deve movimentar 200 milhões de reais até o domingo. Já teve gente que assinou o contrato. Boa noite. Espera, cansaço, descaso, cobrança, desculpas, burocracia política. São palavras que, infelizmente, dentro do mesmo contexto, mostram a realidade de quem espera, ou melhor, chega a implorar por atendimento na saúde de Sorocaba. Veja a situação do pronto atendimento da Zona Oeste. São 5 da tarde e o PA da Zona Oeste está cheio. O quadro aponta 3 médicos trabalhando. Mas para os pacientes, a realidade é outra. Só tem 2 médicos atendendo, tá? Teve troca de turno de médico, mas a população está todo mundo aí aguardando. Vai ter que esperar, né? Fazer o quê, né? A gente depende daqui, né? Então tem que esperar a vontade dele também, né? Martins é deficiente físico e depois de 8 horas esperando, ainda não havia sido atendido. O que ele quer é aparentemente simples, aliviar a dor na perna. Tomar um Bezetacil para desinflamar. Esse foi o 2º dia seguido de Fabiane com a filha Vanessa no PA. A garota tem suspeita de dengue. A doença já causou surto epidêmico na cidade. Apesar disso, na noite anterior, ela desistiu do atendimento. 2 dias seguidos está sendo esse lugar aqui, que eles estão. E tem mais gente lá dentro que tem gente que chegou ainda meio-dia e não foi atendido ali dentro. E outras pessoas que teriam prioridade também têm que esperar. Por que você foi embora ontem? Ontem eu fui embora porque não tinha médico. Quanto tempo você ficou aqui? Era 6 horas da tarde, fui embora 9 horas da noite, não tinha nem... Você está grávida, não teria que ter prioridade? Eu perguntei, ele falou que não, porque que é pronto-socorro. Francine é outra gestante de 1 mês e meio. Ela não consegue atendimento. A gente toda hora está perguntando quando sai na frente, tem 40, tem 30, Cada vez que a gente pergunta, parece que tem mais gente do que a gente está perguntando, né? Cansados de desculpas e burocracias, pacientes têm atitude. Ligam a câmera do celular. A cena, de acordo com eles, que esperam por consulta, mostra uma médica supostamente deitada, descansando. Em outras salas, nem médicos aparecem. Ali na recepção eles já falam que o limite de espera é de 4 horas a 5 horas para ser atendido. Agora a gente está aí, jogado aí esperando um atendimento e não é atendido. Enquanto a população cobra política, quem trabalha na unidade atendendo ao município murmura. O senhor elegeu o prefeito. A situação é mais crítica do que parece. Só agora, 3 horas e meia depois da primeira vez que a gente veio aqui até o PA, que a Francine foi atendida e ela já estava aqui havia 3 horas, ou seja, 6 horas e meia para ser atendida, Francine. É muito tempo, né? É bastante tempo, né? Pois que vocês foram, começar a atender agora. Agora que chegou um médico, começar a atender. Que aqueles que estavam aqui desceram para baixo não atendeu mais, não. A gente só serve para pagar imposto nesse país. A respeito da médica que supostamente estaria descansando enquanto pacientes aguardavam por atendimento, a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria da Saúde de Sorocaba para ter um posicionamento. Mas como nós preservamos o nome da profissional, a assessoria de imprensa informou que necessitam da identificação da médica para tomar as providências cabíveis. Penso que seria necessário apenas que entrasse em contato com o PA, averiguassem o plantão e saberiam, mas tudo é muito difícil. E o Noticidade preserva, sim, a fonte. Quanto ao questionamento que fizemos em relação à falta de médicos e a demora, não tivemos resposta até o fechamento dessa edição. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida depois de serem esfaqueados pela manhã por um homem dentro de uma pizzaria no centro de Tietê. O rapaz, suspeito de cometer o homicídio e a tentativa de homicídio, morava no fundo desta pizzaria no centro de Tietê, onde trabalhava há 5 anos. O crime foi de madrugada, quando as vítimas, a dona da pizzaria de 38 e o filho dela de 19 anos, ainda dormiam.
Segundo as informações, por volta das 5 horas da manhã, o autor ele foi em direção ao quarto das vítimas e acabou esfaqueando por um motivo de desinteligência ou outro motivo que vai ser apurado. Alexandre trabalhou no mesmo local com um homem de 20 anos que atacou a família e diz que não entende o que aconteceu, já que a relação das vítimas com o suspeito era de amizade. Eram muito parceiros, não dá para entender. E é uma família boa, que a gente não dá para esperar isso aí dentro dessa família. Que um comia, outro comia, eles viviam em comunhão. As festas a gente participava tudo junto, não tinha uma relação de empregados, eram amigos. Segundo a polícia, após as facadas, o suspeito fugiu a pé levando uma funcionária como refém. Ele abandonou a mulher sem ferimentos no fim desta rua, onde foi cercado por policiais. No momento que foi abordado, ele sacou aparentemente de uma arma, uma réplica de arma de fogo, que foi verificado que era uma réplica, mas no momento identificou como sendo uma arma de fogo. E em razão de ter efetuado esse saco, os policiais acabaram efetuando disparo de segurança. Ele foi ferido no local, mas foi socorrido pela viatura do resgate, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Durante toda a manhã, policiais de Tietê e de Itu estiveram no local e acompanharam o trabalho da perícia. A mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba e passou por cirurgia. O estado de saúde dela é grave. Até domingo, 10 mil imóveis da região são oferecidos no Feirão da Caixa. Este é o 9º ano que Sorocaba recebe o programa. Casados há 7 anos, Evandro e Fabiana pretendem fechar negócio aqui no Feirão da Casa Própria, em Sorocaba. A ideia é fugir do aluguel. Porque a gente tem que ter o nosso imóvel mesmo, né? A gente tá querendo ter filhos, tudo, e nada melhor que a nossa casa, né? Participam do evento 19 construtoras e 2 imobiliárias. Patrícia já tem uma casa própria, mas agora está de olho em outra. Vim procurar um imóvel que seja mais perto daquilo que a gente vive hoje, escola, trabalho. Rodrigo aproveitou a concentração de empresas para pesquisar preços. Eu vim no feirão aproveitar a oportunidade, né, que o pessoal está apresentando as empresas para a cidade trazendo as novas obras que estão sendo realizadas para verificar a possibilidade ou não de fechar um negócio. No ano passado, o feirão atraiu 23 mil pessoas e movimentou 183 milhões de reais. Os organizadores estão otimistas. Para esse ano, a expectativa é de que o valor aumente para 200 milhões de reais. De acordo com o gerente de construção civil do banco que realiza o evento, o setor vive um bom momento. A gente fez uma comparação com o primeiro quadrimestre de 2012 com o primeiro quadrimestre de 2013 e já percebemos um crescimento de 30%, com 5.846 contratos assinados e 610 milhões de negócios assinados também. Com o financiamento que pode começar a ser pago só em 2014, é bom levar em conta a saúde do bolso, como orienta esse consultor jurídico. É importante que as pessoas procurem fazer um comprometimento de 15% a 20%, por conta de eventuais circunstâncias futuras, que elas não venham conseguir arcar com o valor da prestação. Além da preocupação financeira, é necessário tomar alguns cuidados para não ter dor de cabeça com as imobiliárias. Verifique a credibilidade da construtora, verificando outros empreendimentos para ver se não gerou problemas para os consumidores. Imóveis na planta, é importante a pessoa ela verificar com relação ao prazo de entrega, tem que estar no contrato. O material publicitário, ela guarda todo o material publicitário com as anotações que foram feitas. Caso venha ocorrer algum problema, ela tenha isso guardado. Seguindo essas dicas, quem pensa em comprar um imóvel pode fazer o mesmo que José Meirelles, fechar negócio. Esse apartamento que eu acabei de comprar agora, na verdade, é um presente que eu estou dando ao meu filho. Eu levei em conta o preço, a localização, que eu achei excelente. Presentão, hein? E o feirão é realizado no Campolim, em Sorocaba. Fica aberto amanhã das 10 da manhã às 8 horas da noite e domingo das 10 da manhã às 6 da tarde. Prova classificatória para os Jogos Equestres Mundiais acontece até domingo em Araçoiaba da Serra. Veja. O campeonato reuniu atletas olímpicos e também paralímpicos. As dificuldades dos paratletas, principalmente dos cegos, é uma dificuldade que emociona, porque eles fazem a prova como os atletas normais, conseguem resultados à altura
e tem que treinar muito mais. Alex perdeu totalmente a visão depois de tomar um coice de um cavalo quando tinha 15 anos de idade. Mesmo assim, em cima do animal, faz questão de provar habilidade durante o percurso. Para mim é o habitat natural, eu estou envolvido com isso, com cavalos desde criancinha. E eu esqueço, na verdade, que sou cego quando estou montando. É uma das formas que eu uso como terapia. E como qualquer cavaleiro, o deficiente não faz nada sozinho. O ajudante de Alex é Luiz, o treinador dele. O time é uma equipe, né? O qual o Alex é o atleta principal, é o protagonista. E por trás tem toda a assessoria, né? Entre os competidores está este outro exemplo, o Joca. Hoje, aos 52 anos, já representou o Brasil em 3 Paralimpíadas. E sabe como ele ficou paraplégico? Pois é, em um acidente com um cavalo. E mesmo assim, voltou a cavalgar. O acidente foi uma fatalidade e não era por isso que eu ia parar de gostar dos cavalos. Continuei dando aula. E aí depois, mais tarde, voltei a montar, depois de 17 anos. O esporte paralímpico ele abre uma oportunidade para as pessoas com deficiência praticarem qualquer modalidade. Então basta começar, basta procurar um clube, uma associação de pessoas com deficiência que ofereça esporte e começar. De repente vai começar no atletismo, não gosta tanto, vai para natação, vai experimentando, até ir melhorando de nível, encontrar sua modalidade e quem sabe chegar a uma Paralimpíada. O campeonato também faz seletiva para os Jogos Equestres Mundial, a Copa do Mundo do Hipismo, que é realizada uma vez a cada 4 anos e em 2014 será na França. Nós vamos selecionar 5 cavaleiros e esses 5 cavaleiros vão ficar sob treinamento a partir de meados do ano que vem para poder disputar os Jogos Equestres Mundiais que vão acontecer na Normandia. Uma das favoritas a conquistar a vaga é a mais jovem atleta a participar de uma Olimpíada na história do hipismo. Ela está no Guinness Book. Aos 16 anos, representou o Brasil na China. Para ser amazona, teve que abdicar de muita coisa. Eu tenho um apoio da faculdade e aí vou conseguindo. Tenho que estudar um pouquinho mais que os outros, mas vai dando tudo certo. Por ser o que eu amo, assim, vale super a pena. Boa sorte. O sábado deve ser nublado em toda a região. Confira agora como ficam as temperaturas. Serquilho tem mínima de 14 graus e a máxima chega aos 25. Em Itupeva, as temperaturas variam entre 15 e 26. Mesma previsão para a cidade de Porangaba. São Roque deve ter mínima de 12 e a máxima não passa dos 23 graus. Ao meu lado está o economista Marcos Antônio Canhada, que hoje nos orienta sobre economia doméstica. Será que você tem controle de suas contas? Boa noite, muito obrigada pela participação. Vamos aos questionários e orientar as pessoas. Vamos lá. A primeira pergunta, vamos colocar aqui na tela. Sua renda cobre as despesas mensais? Sim ou não? Como é que a pessoa pode fazer esse controle? Através de planilhas, né? É importante que você meça aquilo que você vai gastar, né? A renda precisa cobrir as despesas, senão você vai ficar devendo. Dever leva você a ser inadimplente. Tem que saber quanto gasta por mês. Sim, exatamente. Um controle fundamental. Você tem uma renda e tem gastos. Isso tem que ser contábil, senão você vai criar um desvio. A gente está falando de uma forma geral ou só daquelas contas que são frequentes ou supérfluos também? Contas gerais. Você tem uma renda mensal, tira os descontos já, porque você vai receber algo líquido, né? E aí você precisa comparar com as suas despesas. Vamos a outra pergunta. Sua renda, você consegue reservar uma parte da sua renda para poupar? Sim ou não? Quem consegue é um bom exemplo. Tem que poupar. Poupança nos dá felicidade futura. Né? Se você não poupar, ao final da nossa vida vamos perdendo renda. E o que vai complementar é o sacrifício de poupar agora para que eu possa manter a minha qualidade de vida. Quem tem um extra guardado para que tenha essa poupança? A gente fala de poupança em dinheiro guardado, mas uma aplicação. Qual é a sua orientação hoje? Para quem quer aplicar e ter um dinheiro vai depender da liquidez. Quer dizer, se você quer algo para longo prazo, imóveis sempre muito interessante. Se você precisa de liquidez imediata, poupança com juros baixos te garante um rendimento, né? Mas te dá liquidez imediata. Cada 30 dias você pode resgatar. Vamos a outra pergunta.
Você adota algum tipo de controle formal dos seus gastos mensais? Sim ou não? Para quem nunca fez isso, qual é o primeiro passo? Planilhas. Na internet hoje temos disponíveis diversas planilhas que vão te auxiliar, então, já preparadas a lançar os seus gastos. Gasto em combustível, gasto em alimentação, gasto em escola. Isso vai permitir que você enxergue mensalmente o que compõe os seus gastos. Tendo controle facilita a sua vida na hora de gastar. E aí depois que você tem essa visão geral dos seus gastos, qual é o segundo passo? Aí, planejar, não se precipitar na hora de gastar naqueles itens extraordinários, né? Quando você vai para o supermercado, normalmente você vai buscar alguma coisa em especial e acaba comprando outras que de repente comprometem aquele seu planejamento. Cuidado, prudência, essa é uma receita importante. Vamos lá, a outra. Em relação aos gastos, você faz um planejamento dos seus gastos mensais. Essa pergunta, a gente tem essa preocupação para quem, por exemplo, com aquilo que você falou, uma aquisição nova, uma casa própria como nós vimos hoje. Sim. Agora, qual é a sua orientação em relação a esses gastos mensais quando você passa a ter uma nova família, aos recém-casados? Porque tem uma vida solteira e aí vai partilhar uma família, fica mais complicado ainda. Qual é a sua orientação para esse público em específico? Nesse processo, a necessidade de consenso, né? Consumir é muito gostoso, né? Tudo que a gente consome nos dá prazer. Agora a gente tem limitações. Ou eu aumento a minha renda, ou eu estabeleço limites para os meus gastos. Isso numa nova parceria, mesmo com os filhos, isso deve começar em tenra idade, educar, se habituar ao processo de gastar bem, poupar, para que a gente possa ter uma felicidade futura. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E agora a é fim de semana, então quem for gastar e não tiver com controle, fazer algum evento em casa, não sair de casa. Prudência, né? Se puder, consome. Se não puder, desenvolve características, vai buscar mais renda para que isso possa ocorrer com felicidade. O que não pode é criar endividamento, isso traz infelicidade. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Fique agora com o SBT Brasil e amanhã eu te espero num programa Acesso. Tenha uma excelente noite.